Aceitamos simplesmente que alguns animais são chamados de machos e outros de fêmeas, sem indagar o que tais palavras queriam de fato dizer. Mas qual é a essência da masculinidade? O que no fundo define uma fêmea? Talvez as palavras macho e fêmea não se revistam de um significado geral. Poderíamos, por exemplo, arbitrariamente dividir os sapos em sexo 1 e sexo 2. Na sua longa jornada através das gerações, um gene médio passará cerca de metade do seu tempo em corpos masculinos e a outra metade em corpos femininos. Alguns efeitos genéticos manifestam-se apenas nos corpos de um dos dois sexos. São chamados efeitos gênicos ligados ao sexo. Um gene que controla o tamanho do pênis exprime tal efeito somente nos corpos dos machos, mas é transportado também em corpos femininos, onde passará ou poderá acarretar um efeito completamente diferente. Na realidade, um corpo é uma máquina programada cegamente pelos seus genes egoístas. Como aproximação conveniente, podemos supor que cada corpo individual é uma máquina egoísta tentando fazer o melhor para todos os seus genes. Bom, esse texto é o texto que está no livro O Gene Egoísta, talvez um dos livros mais populares entre o público não especialista de todos os tempos. É um livro que foi publicado pelo Dr. Richard Dawkins e é seguramente um dos mais brilhantes e mais polêmicos pesquisadores na linha do neodarwinismo que existe. Esse livro ele traz à tona temas que são muito polêmicos, e que hoje em dia está muito em voga a discussão da questão de gênero, de sexualidade, e aqui tem fundamentos ou inferências biológicas muito interessantes a respeito dessa questão do sexo biológico. Recentemente nós divulgamos aqui no canal um vídeo do professor Pierre Félix, que tem o canal Biólogos Teóricos, que eu recomendo a todos vocês que nos assistem, que assistam, que vejam esse canal do professor Pierre. E ele muito brilhantemente levanta essas questões do ponto de vista da genética de populações. E é nesse gancho, eu conversando com o professor Pierre, ele nos concedeu esse tempo e essa honra de poder fazer essa discussão. O professor Pierre Félix, doutor Pierre Félix, é geneticista e ele trabalha com essa área, digamos assim, não muito palatável, não muito procurada pelos estudantes, que é a genética de populações, que envolve muita estatística, envolve a questão teórica, e talvez por isso não seja muito atrativo, mas não por isso seja menos fascinante e interessante. Então, nós tivemos a honra de poder fazer esse link com o professor Pierre. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao professor Pierre e fazer algumas perguntas a respeito desse tema. Professor, de fato é possível que o cromossomo Y ele seja extinto na espécie humana e exista aí essa transiência em relação à questão do sexo biológico, o macho tal qual a gente conheça hoje, ele pode modificar no futuro? É possível que esse cromossomo Y seja extinto? E quais as consequências fisiológicas, as consequências práticas disso? Eu sei que o senhor demonstrou isso do ponto de vista estatístico, muito brilhantemente, do ponto de vista matemático, mas eu queria que o senhor falasse para o nosso público, de uma maneira geral, o que poderia acarretar essa extinção do cromossomo Y. Primeiro, eu queria saber se ele realmente seria extinguível. E poderíamos verificar na nossa espécie, por exemplo, como consequência disso, indivíduos com características morfofisiológicas variadas. Seria alguma coisa mais semelhante assim, a drosófila, ou seria alguma coisa mais semelhante a peixes protândrios, ou animais que realizam a protogenia,
animais que nascem fêmeas, mas por uma necessidade da espécie se transformam em macho, e o contrário, e vice-versa. Professor, responda aí para o nosso público aqui de Biologia Dinâmica. Um abraço. Olá pessoal do Biologia Dinâmica, é um grande prazer conversar com vocês. Eu gostaria inclusive aqui agradecer o convite do Dr. Edelvio, né, que de perto é um dos melhores biólogos que conheço, né, um cara muito curioso, um grande amante dos temas biológicos e assim como eu tem um comprometimento enorme com a divulgação científica, né, trazendo a essas mentes jovens e ávidas as maravilhas da biologia. Esse cara com certeza faz muita falta na biologia teórica. Parabéns, professor. O bom é que ele também tem dado a sua contribuição na ciência aplicada de forma brilhante, né? Eu costumo sempre fazer aqui essa observação porque eu acho muito importante fazer referências a todos os grandes biólogos que eu conheço, sabe? Porque provavelmente seus alunos nem sonham sobre a participação efetiva de seus professores com a ciência no Brasil, né? E com o que eles acabam fazendo fora da sala de aula. Mas enfim, vamos lá. Professor Edelvio, não dá para ser macho com pênis, testículos, barba, voz grossa e etc. sem o cromossomo Y. Isso é fato. No Y existem genes entre os 78 que estão lá que garantem que essas coisas aconteçam, né? Mas talvez nós devamos pensar no macho mais como uma estratégia evolutiva de variabilidade surgida há centenas de milhões de anos atrás, né? Inclusive em outras espécies, não na nossa espécie, tá? Os sistemas sexuais em outras espécies são tão ecléticos que chegam a ser bizarros, né? Nós temos os hapodiploides das abelhas, sistemas múltiplos em serpentes, o caso da drosófila, machos heterogaméticos em aves, enfim. Nesse caso, o aparecimento do segundo sexo, o masculino, é uma estratégia, ou foi uma estratégia de variabilidade. Por isso que ele é muito mais importante do que o próprio cromossomo Y. Assim, o cromossomo Y ele age como um CD de instalação de um software, onde lá existem arquivos, que são os genes, que são como os arquivos executável, os demais arquivos, bin, sys, bat, os meninos sabem do que eu estou falando, não é? Que são os instaladores, nesse caso, do sexo masculino. Sendo assim, depois de instalado o software, o sexo masculino, os arquivos de instalação podem inclusive ser deletados, não é mesmo? Inclusive todos eles juntos, na pasta temporários, é assim que o Windows faz. Então, depois de instalado, ele apaga todos os dados temporários usados na instalação, inclusive para não ocupar espaço no HD. Aí é a questão. Então, o cromossomo Y é como se fosse esse pacote do instalador do sexo masculino, igual como o Windows faz. No entanto, como ele ocupa pouco espaço, 78 genes, ele não precisa ser deletado. Mas se por acaso for, na minha visão não faz diferença nenhuma, porque a coisa maior já aconteceu, que foi a instalação do sexo masculino. Isso quer dizer que a coisa mais importante para o mundo natural mesmo, naquele tempo, era gerar variabilidade, criando um segundo sexo. Isso quer dizer que existe uma hierarquia neste pensamento, sabe? Uma hierarquia de importância, que é a garantia da variabilidade genética, né? Então, em primeiro lugar, vem o sexo masculino, e não o cromossomo Y. Então, o que estabelece a variabilidade, na verdade, são os cruzamentos entre esses dois sexos. Não devemos esquecer que nós temos ainda outros 45 cromossomos que se recombinam na formação dos novos indivíduos, e não pela presença do cromossomo Y, que na minha metáfora de CD de instalação, pode inclusive ser deletado. No entanto, o sexo masculino fica. Resumindo, o Y, no caso dos humanos, que tem um único cromossomo sexual, formando o sexo, nesse caso o sexo masculino, ele pode ser deletado a qualquer momento, inclusive até perder genes. Mas o sexo masculino, este nunca pode sumir, inclusive matematicamente, como a gente havia mostrado no vídeo anterior. Então, o mais importante para garantir a variabilidade é o sexo, e não o cromossomo Y. Mas isso tem que ser pensado num viés evolutivo, sabe? Respondendo à sua primeira pergunta, professor Edelvio, a transiência, neste caso, é bem possível sim. E não só em nossa espécie, ok? E, mais uma vez, sim, é possível que o cromossomo Y seja extinto. Agora, já com relação às diferenças morfofisiológicas, não tem como se fazer uma previsão nesse respeito, porque toda essa conversa que nós estamos tendo tem dois vieses importantes. O primeiro deles é o viés evolutivo e o segundo é o viés populacional. Lembro que o que aconteceu a drosófila, a esses peixinhos em questão, foram jogos de tentativas e erros ao longo de um enorme tempo evolutivo. E que, numa visão privilegiada, usando a lupa da matemática, por exemplo, nos parece até que o jogo continua e que a experimentação da natureza
até mesmo sobre esses dois organismos já falados aqui, parece ainda estar em curso, né? Então, olhando de cima para os fatos atuais, cá para nós, peixes terem genes que os capacitem a mudar de sexo por uma necessidade ambiental, não me soa como uma medida definitiva, e sim como uma medida paliativa, já que isso não é comum a todas as espécies. Assim como a disponibilidade dos sexos nas drosófilas, né? Talvez se eu vivesse 1 milhão de anos, eu pudesse fazer considerações um pouco mais fundamentadas e robustas a respeito disto, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês. Nós do Biólogos Teóricos mandamos um grande abraço a todos do Biologia Dinâmica. Fica aqui o convite a todos os demais grupos que debatem biologia de qualidade a se juntarem a nós nessa cruzada, né? Curtam a página do Biólogos Teóricos no Facebook, no Instagram, no YouTube e vamos embora. E como dizia o grande Dobzhansky, nada faz sentido em biologia a não ser a luz da evolução. Um grande abraço a todos.